O alcoolismo pode se encaixar nessa situação para conseguir um auxílio-doença ou um BPC? Olha, o alcoolismo é uma doença. E como doença, ele deve receber o mesmo tratamento que o ordenamento jurídico confere a outras doenças. Então, se você for ver lá, na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, uma das causas de demissão por justa causa é o cara que se apresenta bêbado no trabalho. Então, você não pode chegar bêbado no trabalho, porque isso é uma causa de demissão por justa causa. No entanto... Já tem algumas divergências sobre isso, né? Você vai pensar, não, mas espera lá, isso aí o que... É desídia ou é doença? Ou é né? doença, exatamente. É falta de responsabilidade com o trabalho ou é uma condição química do organismo dele que aquele vício, aquela dependência faz com que ele produza, insira no seu organismo substâncias que vão fazer mal para a saúde dele. Pô. E isso, por si só, já é uma questão digna das nossas preocupações e que, no limite, pode sinalizar que a correção para esse tipo de desempenho no âmbito do ambiente de trabalho, a correção não é a demissão, mas o encaminhamento para o INSS para tratar um diagnóstico, para tratar uma doença como o alcoolismo. Agora, isso, claro, que não pode ser utilizado como artifício ou artimanha para afastar. Não estou aqui sugerindo que a gente deva utilizar isso como artimanha para afastar uma demissão por justa Porque causa. eu tô fazendo essa pergunta aqui um pouco proposital, porque isso vai dar muita controvérsia, né? Muitas pessoas vão analisar de uma maneira pejorativa, falar, desse jeito, no Brasil ninguém vai querer trabalhar mais. Porque todo mundo vai entre a escolha trabalhar e beber, vão escolher beber. Então, ou seja... Então tem essa questão, né? Quem de fato tem a dependência química e quem pode utilizar isso como benefício próprio para não exercer sua atividade laborativa e utilizar para ter alguma satisfação, fazer alguma coisa mais prazerosa, vamos dizer assim, do que atividade laborativa, né? Claro, e aí eu acho que o advogado é o primeiro juiz da causa, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa. E é importante que você faça essa avaliação franca, né, do que tipo de... Acho que o advogado tem que reunir elementos para a sua convicção. Se você não acredita, é muito difícil defender aquilo que você não acredita. Então, em alguns casos, o cliente chega e nem a gente está convencido daquela história que o cliente está contando, né? Eu digo, olha, vai ser difícil convencer outra pessoa se nem eu me convenci ainda dessa história. Mas eu acho que a gente tem que levar, para responder objetivamente a tua pergunta, essas preocupações a sério, avaliando caso a caso as circunstâncias e o relato e o diagnóstico médico. Não adianta a gente chegar depois e dizer, não, agora a gente vai ter que ir atrás de um médico que vai dar esse diagnóstico. Não, isso aí já foi constatado em algum momento, você está fazendo tratamento, e aí demonstrar, porque eu acho que o que é mais importante numa demanda dessa natureza não é a indenização que a gente vai receber para o nosso cliente, ou da empresa por uma demissão, pela reversão da justa causa, ou do INSS pelo afastamento graças à concessão de um benefício de auxílio-doença, por exemplo. Eu acho que o grande ativo que o advogado pode entregar para um cliente numa situação como essa é o restabelecimento da saúde dele. Pô. E dizer, olha, demonstrar que esse trabalho, ele que o afastamento que ele vai ter do trabalho para tratar, que não faz sentido ele se afastar do trabalho se ele ficar em casa bebendo. Ele tem que perceber, se ele está indo a juízo reclamar a existência de uma doença, ele tem que tratar isso como uma doença e buscar ajuda, a terapia para isso. Tem doença, se tem doença, tem diagnóstico, se tem diagnóstico, tem prognóstico de cura em alguns casos. E essa é uma doença que pode ser tratada desde que a pessoa se reconheça como doente e busque os caminhos para tanto. Provavelmente, numa situação dessa, o juiz vai determinar que o acompanhamento seja apresentado, né? Sim. Que seja apresentado o acompanhamento dessa pessoa.